Bom dia, galera amada do quinto ano, animados para a aula de matemática? Então vamos lá, meus amores, peguem o caderno de matemática, pega a régua, lápis e borracha e vamos lá, galera! Na aula de hoje, iremos conhecer um pouquinho mais sobre os tipos de triângulos. Vamos lá, galera? Lembrando que vocês vão pausando o vídeo conforme necessário e vamos fazendo juntinhos, hein? Vamos lá, galera? Observem. Temos aqui alguns modelos de triângulo, muito bem. Então, temos alguns tipos de triângulos. Observem, temos o escaleno. Vai observando as diferenças que há entre eles. O isósceles e o equilátero. Então, vamos lá. Vocês podem pegar a apostila agora na página 19, somente para acompanhar a explicação. Então, vamos lá. O que há de semelhança e diferença entre esses tipos de triângulos? Vamos falar um pouquinho sobre o triângulo escaleno, esse aqui. Observem. Olha só, o triângulo escaleno é o que tem todos os lados diferentes entre si. Então, estou lá na página 19, que vocês podem estar acompanhando somente essa explicação, ou podem ficar com o caderninho e acompanhando a explicação por aqui. Então, vamos lá. O escaleno é o que tem todos os lados diferentes. Então, observem. Ó, olha esse lado, que é diferente desse, que é diferente desse. Diferente em qual sentido? Hein, meus amores? Em tamanho. Muito bem, olha só, em medidas, ele não tem todos os lados do mesmo tamanho, ou seja, cada lado tem um tamanho. Então, vocês vão pegar a régua e vocês vão desenhar, tipo, aqui poderia ter 6 centímetros, aqui 4, aqui 5, entenderam? Então, vai pausando o vídeo e vai desenhando um de cada vez, meus amores. Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o triângulo isósceles. É o triângulo que tem apenas dois lados iguais. Então, observem. Ele tem dois lados do mesmo tamanho. Então, vai observando os lados, ó. Ó, observem os três lados. Então, ele tem dois lados do mesmo tamanho. Olha aqui, tá até marcado aqui para que vocês possam se atentar, ó. Então, por exemplo, de repente aqui, você pode colocar 6 centímetros e aqui 5 centímetros e 5 centímetros. Combinado? Então, vai pausando o vídeo. E vamos para o nosso último triângulo. É o triângulo equilátero. Olha só, observem. Vai olhando todos os lados do nosso triângulo equilátero. É o que tem todos os lados iguais, então observem. Todos os lados têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, de repente, você pode estar desenhando com 6 centímetros em todos os lados. Combinado? Então, vai pausando, volta o vídeo e vai fazendo de forma tranquila. Combinado, meus amores? Desenharam, galerinha? Pausaram o vídeo, fizeram as diferenças e as semelhanças dos três tipos de triângulos. Então, vamos lá, vocês desenharam o escaleno, o isósceles e o equilátero. Agora, eu trouxe essa historinha aqui para vocês. Se quiser copiar no caderno, se não, vamos ler juntos. Então, atentem às diferenças e às semelhanças
dos 3 tipos de triângulos que nós apresentamos aí. Ei, finalmente encontrei o meu par. Você está falando comigo? Claro, você é muito parecido comigo. Tem 2 lados iguais. É isósceles. Pois saiba que eu tenho 3 lados iguais. Equilátero, que tem 3, que tem 2. Só espero que vocês respeitem minhas diferenças. Deixem de confusão, triângulos. Venham em trio. Após conhecermos os tipos de triângulos, as suas diferenças, as suas semelhanças, vamos falar um pouquinho sobre ângulos. O que seria ângulo? Ângulo é a abertura entre 2 semirretas da mesma origem. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tamanho da abertura encontrada entre os triângulos, entre as semirretas. Então, vamos falar um pouquinho. Não se preocupem que aqui nós estamos tendo uma noção de ângulo, tá, meus amores? Que nós vamos ainda falar sobre esse assunto ao longo dos nossos estudos, o ano que vem e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos ver uma noção, não se preocupem. A unidade de representação do ângulo é o grau, essa bolinha aqui, ó. Classificamos um ângulo em agudo, reto ou obtuso. Então, conforme o tamanho dessa abertura aqui, que vamos classificá-lo. Então, vamos continuar. Para medirmos o valor de um ângulo, utilizamos um objeto chamado transferidor. Mas aqui, meus amores, nós não vamos nos preocupar com o transferidor agora, tá bom? Porque nós estamos tendo uma noção de ângulo. Observe que um dos lados do ângulo aponta para a medida 0. Olha só, temos aqui. E a outra medida para os 50, portanto, o ângulo é agudo e mede 50 graus. Então, observem somente esse detalhe. Ó, temos aqui uma abertura, que poderia ser tipo um triângulo, ó. Então, pegamos aqui essa abertura, ó, pegamos aqui essa abertura. E fizemos essa medida aqui, ó, de 0 a 50, faz de conta que eu coloquei o meu transferidor aqui e eu fiz essa medida aqui e eu encontrei este ângulo. Combinado? Vamos lá, lembrando que é uma noção de ângulo. Nesse caso, um dos lados do ângulo está voltado para o 0. Então, vamos lá, temos outro caso, ó, e a outra parte para o 90. Desta forma, o ângulo mede 90 graus e é denominado reto. Então, vamos lá. Faz de conta que eu tenho outro triângulo, ou de repente aqui, ó, também um quadrado, e eu peguei esta parte aqui, ó. Vamos lá, vou marcar aqui. Eu peguei essas 2 semirretas aqui, e estou medindo essa abertura aqui, ó, de 0 a 90 graus. Como que chama essa abertura aqui? Ângulo reto. Calma que nós vamos rever e fazer tudo junto, hein? Vamos lá. Um dos lados aponta para o 0 e o outro para a medida de 120. Então, vamos lá, ó. Agora temos outra medida, de 0 a 120. Portanto, o ângulo é obtuso. Então, vocês viram uma abertura menor, uma de tamanho médio, né, central, e a outra de 120. Então, vamos lá. Faz de conta que aqui eu peguei essa abertura aqui.
Peguei essa abertura aqui. Ó, eu tenho uma abertura maior, certo? E vamos na sequência. Agora vamos fazer juntos. Então, aquela parte do transferidor, vocês nem precisam fazer, ou se de repente quiser fazer, não tem problema. Agora, essa aqui é muito importante. Então, vamos fazer uma revisão do que nós já vimos. Ângulo reto, que possui medida igual a 90 graus. Então, você vai imaginar que ele realmente é reto. E essa medida aqui, ela mede 90 graus. Então, vocês vão desenhar desse jeito. Pode colocar tipo uns 4 centímetros aqui. Agora, vamos falar de ângulo agudo. Possui medida menor que 90 graus. Então, esse menorzinho aqui, ó. A aberturinha dele é mais fechada, ó. Ela é menorzinha. Certo? Por quê? Porque ela é menos que 90 graus. Tipo 80, 70, 60. Vou colocar aqui um de 60 graus. Como que eu vou saber o tamanho desse grau? Olhando no transferidor. Mas agora vocês não precisam se preocupar com esses graus. Nós estamos tendo uma noção de ângulo. Só isso. No final da aula eu quero ver se vocês entenderam qual é a nossa proposta. Agora vamos falar um pouquinho sobre ângulo obtuso. Possui medida maior que 90 graus. Então, eu tenho aqui uma abertura maior que 90 graus. Vamos supor que eu tenho uma abertura aqui de 100 graus. Então, é isso, meus amores. O que vocês precisam saber sobre ângulo? O tamanho da medida. Olha só. Se ele for esse retinho aqui de 90 graus, ele se chama ângulo reto. Se ele for menor que 90 graus, essa abertura for menorzinha, ele se chama agudo. E se ele tiver uma abertura grande, uma abertura maior que 100 graus, ele se chama obtuso. É isso que vocês precisam saber. Então, não precisam se preocupar com o medidor, tá? Não precisa, porque aqui nós estamos fazendo uma simulação com a régua e uma noção. Somente isso, meus amores. Então, vamos relembrar. Tipos de ângulo, quais são eles mesmo, meus amores? Vamos lá. O ângulo reto, olha só, a medida é igual a 90 graus. Olha aqui, ele é bem retão. Ó, vocês perceberam que ele é bem retão e tem uma medida, sempre tem esse pontinho aqui no reto, ó, de 90 graus. Pronto. Agora, vamos para o ângulo agudo. O ângulo agudo, vocês se lembram? Ele é menorzinho, ó. A abertura dele é menor que 90 graus. Então, eu tenho aqui uma abertura fechadinha, ó, uma abertura bem pequenininha, tá? Por isso, ele é chamado de ângulo agudo. O que é menos que 90 graus? 80, 70, 60 e assim por diante. E eu tenho aqui o obtuso. O obtuso, a abertura dele é maior que 90 graus. Então, eu tenho uma abertura aqui bem grande, ó, maior que 90 graus. Tipo 100, 110, 120 e assim por diante. Conseguiram entender, galera? É somente uma noção que vocês vão desenhar com a régua. Então, relembrando tipos de ângulo, o tamanho da abertura, o reto de 90 graus,
O agudo, que a abertura é menorzinha. Por quê? Porque ela é menor que 90 graus. E uma abertura grande, o obtuso, que é uma abertura maior que 90 graus. Sabe quem usa muito essa medida de ângulo? Os skatistas, isso mesmo. Agora, meus amores, pausem o vídeo e vamos para a página 17 da nossa apostila de matemática. Ligando os pontos com linhas retas na ordem indicadas pelos pares ordenados, você vai obter polígonos bem conhecidos. Escreva o nome do polígono na linha ao lado da sequência correspondente. O que é mesmo um polígono? São figuras planas, figuras retas. Então, eu deixei aqui para que possamos fazer juntos. E tem uma dica, ó, as sequências estão indicadas com pares ordenados. Lembra? Primeiro, considere na posição horizontal e depois na vertical. Então, nós vamos pensar assim, ó, primeiro na horizontal e depois na vertical. Super tranquilo, então vamos fazer juntos. Vamos para a figura A. Ó, figura A. O que nós vamos fazer? Vamos traçar um retângulo, mas de que forma? Ó, eu vou pegar a linha 1 e a coluna 1. Ó, 1 e 1, ó. 1 e 1, vocês estão vendo? Então, vamos lá. 1 e 1, depois 1 e 3, ó. 1 até o 3, e depois do 3 ao 5, né? Do 5 ao 3, ó. Depois do 5 a 1, ó. Vou subir de novo. E depois 1 a 1, e o que eu formei? Um retângulo. Então, olha só. Confere? Vamos para o próximo, a figura B. Novamente. 1, o 4, 1 até o 8, 5 ao 4, aqui ó, 5 ao 4, 1 ao 4, ó, 1 ao 4, e o que eu formei? Um triângulo. Confere? Vamos para o próximo, figura C. E aí, vocês vão seguindo aqui toda a sequência, tá bom, meus amores? Vai pausando o vídeo, vai usando a régua e vai fazendo de forma tranquila. Na figura C, ó, observem aqui, formamos um quadrado. Na figura D, observem, formamos um triângulo, confere? Na figura E, formamos um, olha lá no E, trapézio, certo? E na figura F, um paralelogramo. Ó. E na figura G, um octógono. Certo, meus amores? Então, vocês vão pausando o vídeo e vocês vão traçando as figuras com a régua. E aí, no final, tem um QR Code super legal que vocês vão acessar e você vai criar a sua figura, a figura H e a figura I. Pode trocar uma ideia com o colega. Combinado, meus amores? É só seguir essa dica aqui, ó. Ó, vai seguindo essa dica e segue as linhas horizontais e verticais. Combinado, meus amores? Um super beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.